Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Ronan Amaral. Se você ainda não acompanha o nosso canal aqui da Sketch 3D, já curte aqui o vídeo, já segue o nosso canal para aprender muito sobre 3D Studio Max, como ser um desenhista de velocidade e qualidade no 3D Studio Max, como usar atalhos, como usar scripts, como usar modelagem fácil, como utilizar modificadores, enfim, iluminação. Tudo que você precisa para se tornar um profissional gabaritado no 3D Studio Max, você encontra também aqui na Sketch 3D. Então, bora lá, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? A gente vai colocar o que? Esta figura, o cliente acabou de pedir, esse é um trabalho de um cliente, acabou de pedir para colocar essa peça aqui, esses dois cubos rosas, que não vai ser rosa. Esse é o propósito do vídeo. Eu vou ensinar como colocar uma textura em cada lado da face de um cubo e vou deixar esse elemento do meio, essa torre mais alta, vou deixar sem textura por enquanto porque ainda não chegou a textura. Então o que o cliente nos mandou aqui? O cliente nos mandou, vamos olhar junto, a arte para colocar nas faces do cubo. Então essas artes que o cliente mandou vão ser sorteadas, ou seja, a gente vai colocar randomicamente nas faces do cubo. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou criar um box e vou chanfrar ele inicialmente. Depois eu vou duplicar ele para cima, vou rotacionar, vou aumentar a altura dele e vou pegar o box de baixo e vou duplicar para cima e vou rotacionar um pouquinho. Primeiro eu vou criar o box de baixo, antes de duplicar ele para cima eu vou colocar as texturas uma de cada lado. Então o que eu vou fazer? Nesta região aqui eu vou colocar o meu elemento. Primeira coisa, B do teclado para criar um box. Esse é um dos nossos atalhos, dos mais de 100 atalhos, eu acho que não sei se tem 100, mas chega muito perto. Então se você ainda não usa atalhos no 3D Studio Max, você está perdendo seu tempo. Você está jogando fora o seu tempo. Então eu vou colocar, deixa eu colocar 1 metro. Eu vou deixar 1 metro por 1 metro por 1 metro por enquanto. Então eu acabei de criar um box de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu vou converter esse box em polígono. Eu vou deixar para chanfrar ele depois que eu fazer o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou selecionar os polígonos aqui e vou clicar em uma das faces aqui embaixo onde você vê Set ID, ou seja, qual é a identificação dessa face. São 6 faces, eu posso ter 6 identificações diferentes. Quando eu for usar as texturas de multi-sub-object, ou seja, texturas empilhadas, eu posso colocar várias texturas aplicadas no multi-sub-object, e cada número da textura desse multi vai ser referenciada no número da face do cubo. Ah, Ronan, como que faz isso? Cara, não é difícil. Vamos lá, vou colocar Set ID como 1, ou seja, essa textura aqui vai ser a textura número 1, essa vai ser a textura número 2, esta vai ser a textura número 3, esta vai ser a textura número 4, esta de cima vai ser a textura número 5, e eu vou colocar também número 5 embaixo, que eu vou não vou utilizar a arte em cima e embaixo, então eu vou colocar uma textura lisa. O que eu faço agora? Eu vou aplicar uma textura qualquer aqui, vou colocar um plástico, por exemplo, um plástico branco para ter um pouquinho de brilho. Eu vou selecionar essa face aqui do meu cubo, deixa eu resetar aqui os meus slots, pegar o primeiro slot, eu vou selecionar aqui essa textura. A princípio não aparece nenhuma imagem porque é uma textura apenas aplicada em todo o nosso cilindro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma arte dessa daqui e vou colocar aqui para a gente ver e trocar aqui. Vou largar aqui, ó. Pronto. O que aconteceu? Todas as faces do cubo tiveram a textura que eu coloquei. Por quê? Porque quando nós temos somente uma textura aplicada, ela é aplicada em todas as faces e ela ignora a identificação de cada face. Agora eu clicando aqui em V-Ray Material e aplicando aqui nos mapas um multi, esse multi você tem na biblioteca
que a gente utiliza. É só você ir em Maps New que você vai encontrar o Multi. Ah, Rona, mas eu não tenho acesso. Então você tem que vir fazer parte do nosso time Pro aqui da Sketch 3D. Você tem direito a 10 downloads por dia de objetos, você tem direito a todos os nossos scripts, você tem direito a todos os nossos atalhos, você tem direito às cenas que a gente disponibiliza, você tem direito aos materiais do V-Ray que a gente disponibiliza. Tudo isso por uma assinatura ilusória que nos ajuda em quantidade e não vai fazer diferença no seu bolso. Então eu vou clicar aqui 2 vezes no Multisub e vou clicar no Keep Old Material, ou seja, eu vou manter o material que está aplicado atualmente no box, eu não vou descartar ele, eu vou dar um OK embaixo. Ficou tudo preto. Por que ficou tudo preto? Porque esses elementos de baixo aqui, você percebe que o ID já está aqui como indexado nas texturas. Aqui está meu plástico que eu acabei de usar. Então eu vou deletar até a quinta, porque eu tinha 5 IDs diferentes no meu cubo. Eu tenho 5 IDs diferentes no meu cubo, porém eu só estou utilizando o ID 1. Se eu vier aqui, eu vou ver que a face que está identificada com o ID 1, ela foi corretamente aplicada e as outras faces estão pretas, porque a textura está ausente nos IDs 2, 3, 4 e 5. Eu vou copiar agora a textura do ID1 para o canal 2. Eu vou vir aqui nessa textura e eu vou arrastar uma outra arte, por exemplo, vou colocar uma foto. Vou colocar uma foto aqui. Deixa eu vir aqui. Não sei por que não está trocando. Um plástico de novo aqui, vamos ver se fica branco. Legal, ficou branco. Vou trocar aqui e vou jogar uma textura. O que aconteceu aqui agora? A textura de ID1 e a textura de ID2 já estão aplicadas nas faces corretas do cubo. Eu vou repetir o mesmo procedimento aqui para o ID3. Lembrando que eu posso simplesmente digitar Plá, eu já boto o nosso plástico branco, que é a nossa textura queridinha, que ela casa praticamente em qualquer situação. Vou largar essa textura aqui no slot. Olha que legal, eu já estou conseguindo aplicar as texturas em todas as faces do cubo. Como que eu sei que essa textura é o ID1? É só apertar aqui em polígono, seleciono ela, eu já vou ver que ela é ID1. Se eu selecionar a face 2, ela é ID2 e assim por diante. Obviamente essa aqui é a nossa face de D4, que é essa próxima que a gente vai colocar agora. Digito Plá, pego o plástico, ficou branco, clico em trocar aqui, venho numa foto bem legal e adiciono a foto no cantinho. O que eu vou fazer agora embaixo é colocar um plástico branco e vou trocar a cor dele para usar esse verde. Eu não vou aplicar nenhuma textura. Olha que legal. Eu fiz agora a minha arte aplicando um multisub. Ó, ele é multisub object. Ou seja, são múltiplos objetos. São múltiplas texturas no mesmo objeto. Então eu tenho aqui 5 IDs diferentes, com 5 materiais diferentes. E o meu objeto box, ele tem 6 faces e 5 IDs diferentes. Eu vou salvar aqui para não perder. Agora eu posso chanfrar, olha que bacana. Eu posso chanfrar o meu objeto, que ele não vai perder as características dele. Olha que legal, olha que bonito que fica. Então eu venho na minha câmera, tiro aqui. Agora eu já posso duplicar pelo menos aqui até a minha luminária, não vou sobrepor a minha luminária, né? Não sei como é que eles vão fazer, se eles vão colocar um pouquinho para o lado, enfim, acredito eu que não, vai ser aqui mesmo. Posso até desconsiderar aquela luminária daqui a pouco, não sei, se eles não vão tirar lá na hora. Então eu vou copiar para cima, vou rotacionar um pouquinho o meu box de baixo, vou rotacionar um pouquinho o meu box de cima, dar uma mexida aqui na arte.
Eu vou alinhar aqui pela Alt A, vou alinhar em Z no mínimo do objeto que eu quero alinhar com o máximo do objeto que eu quero usar como referência. Agora eu pego os vértices de cima, vou tentar chegar até aqui assim, vou aplicar nesse cubo aqui simplesmente um plástico branco, que eu não vou colocar essas artes agora, e praticamente ele está terminado. Esse cubo aqui branco parece que ele é um pouquinho mais estreito que os demais, então eu vou dar uma estreitadinha nele, vou agrupar, um Ctrl G, vou diminuir a altura, vou trazer um pouquinho para dentro para não ficar tão lá fora, vou fazer uma cópia dele para o lado esquerdo e vou deixar assim. Pronto, o que eu fiz nesse vídeo? Apliquei 5 materiais diferentes no mesmo objeto. Como que eu fiz para aparecer as texturas em cada face certa? Eu apliquei a textura usando Multi-Sub Object, empilhando texturas, identificando no ID, na indexação. Indexar é quando você coloca números ou letras no início de alguma coisa, identificando elas por ordem. Então eu coloquei por ordem as texturas que eu queria usar no ID 1, 2, 3, 4 e 5, e eu fui lá no meu box, selecionei o polígono que eu queria alterar o ID e fui em alterar ID e alterei o ID de 1 por 1. Agora você tem essas duas figuras, eu vou salvar aqui, vou vir aqui no meu render, vou fazer um render pequenininho. Enquanto eu renderizo, eu quero te convidar para participar aqui do nosso time da Sketch 3D. Não precisa participar do time Pro, você tem acesso aí até 3 objetos por dia gratuitos lá no site da Sketch 3D, sketch3d.com.br. Você pode baixar esses objetos para SketchUp e também para 3D Studio Max. Agora, se você quer se tornar realmente um desenhista gabaritado no 3D Studio Max, se você quiser aprender realmente como que se desenha de forma rápida, você quer ter recursos de velocidade e qualidade, você vem para o time Pro aqui da Sketch 3D. Você tem direito a até 10 downloads por dia, tanto para SketchUp quanto para 3D Studio Max. E como aqui na Sketch 3D a gente trabalha mais com o 3D Studio Max, a gente oferece nossos scripts ali para você trabalhar. Nós oferecemos também os nossos materiais para você trabalhar. Nós oferecemos também os atalhos para você trabalhar. Então, você recebe toda uma bagagem para se tornar um desenhista com alta velocidade, alto desempenho e alta qualidade. Olha como é que ficou o render, ficou bonito, eu achei bem bacana. Vou fazer o render aqui do outro lado também. Eu vou deixar essa imagem no final do vídeo para você ver como que ficou. Curte aí o vídeo, qualquer dúvida que você tiver, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu vou entrar em 1 por 1 e vou responder vocês, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida sobre esse conteúdo, porque é fácil de desenhar no 3D Studio Max, basta que você tenha as orientações corretas. Aqui está a figura do lado esquerdo, eu gostei do lado direito. Era isso que eu queria passar para você agora. Muito obrigado por ter participado desse vídeo. Assista os outros vídeos se você se sentir na vontade de aprender mais. Até o próximo e a gente se fala. Um abraço, beijo no coração.